Boa noite, gente. Voltando aí pro Periscope aí depois de umas semanas. Estamos na garra. A garganta tá lamentando muito, tá dando trabalho. Mas vamos lá, vamos pra cima. Olha só, eu curto muito essa música. Vamos lá, obrigado, vamos lá. Vamos dando dicas aí de música, que às vezes falta o Periscope que não tem ideia pra música, tá bom, galera? Mas vamos seguir em frente. Não vou tomar muito tempo do seu domingo, porque daqui a pouco tem Brasil aí na seleção. Mas vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre crimes crimes habituais e a possibilidade do flagrante. E aí o que é aquela nossa velha história de misturar, né? Misturar direito penal com processo penal. Fazer esse conjunto para a gente entender e firmar bem o conhecimento. Possibilidade de crimes, de prisão em flagrante em crimes habituais. Primeiro, vamos para a primeira conversa. O que são crimes habituais? Gente, crimes habituais são aqueles que exigem para sua configuração a reiteração de determinadas condutas. A reiteração de determinadas condutas, porque se for uma conduta apenas, isso vai ser um fato atípico, um indiferente legal. Esse é o conceito básico de crimes habituais. Então, crime habitual é aquele que se configura mediante a reiteração de atos, reiteração de condutas. Se você não teve uma outra conduta, um outro ato, e não há uma prova dessa reiteração de condutas, o fato é atípico. Gente, depois dessa regra geral, quero deixar bem claro para vocês que existe uma doutrina que prega a existência do crime habitual impróprio, sendo aquele que, olha só, presta atenção, um fato só, ele já tem a sua relevância para o direito penal, mas se exige a reiteração para caracterizar o crime habitual. Então vamos lá. Crime habitual, primeira coisa, ele exige a reiteração de condutas, reiteração de atos para se caracterizar o crime. Um só ato é o indiferente legal, beleza. Esse é o crime habitual próprio, é o crime habitual raso, é o que a gente não tem discussão. Existe um crime habitual agora que é o impróprio, aquele dizendo, olha, a reiteração de condutas não caracteriza continuidade delitiva, não caracteriza crime continuado, mas um ato já tem a sua relevância. Por exemplo, a gestão fraudulenta. O crime de gestão fraudulenta, ele não vai exigir de maneira nenhuma, um só ato não vai ser irrelevante para o direito penal, mas se você reiterar, não vai ser crime continuado. Então, gente, esse foi o nosso primeiro desafio hoje. Entender o que é crime habitual para depois a gente falar do flagrante. Então, quais são os exemplos clássicos da doutrina de crime ambiental? Um é a exploração de casos de prostituição, que é crime lá do artigo 229. E o outro, gente, é o exercício ilegal da medicina, da farmácia. O exercício ilegal da farmácia está lá no artigo 280 do Código Penal. Esses são os dois crimes básicos de exemplos de crimes de crime ambiental. O que a gente deve entender por aí? Gente, vocês sabem que lá nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, o flagrante ele exige algumas situações do presumido, alguns aspectos, o flagrante que você consegue, próprio, impróprio, que você consegue perceber naquele momento da ação quando o indivíduo está praticando o crime. Mas aí fica a pergunta, olha, se o crime o crime habitual exige reiteração de condutas, como é que a gente vai fazer esse flagrante? Como é que o flagrante vai existir? E diante disso, gente, três correntes, eu peço licença, muita gente fala em duas correntes, mas eu já vou citar aqui para vocês três correntes sobre a possibilidade ou não do flagrante no crime habitual. A primeira corrente é do Torinho Filho. Torinho Filho diz que não tem como o delegado perceber, não tem como o delegado encontrar a possibilidade, a verificar a reiteração de condutas se ele flagrar uma só conduta. Então, Torinho Filho, Guilherme Souza Nutti, Nestor Távora, eles dizem, não tem como você firmar flagrância de um crime habitual. Então, é incabível. Vamos lá? Nestor Távora, Guilherme Nutti, Torinho Filho.
Essa é a corrente 1. Não tem como. Explico por quê. Porque não tem como você perceber a reiteração de conduta se você está flagrando um ato só. Segunda corrente. A segunda corrente diz diferente. É a corrente liderada por Mirabete. Mirabete vai dizer o seguinte: nada impede, não há nenhuma incompatibilidade em um crime habitual e o seu flagrante. Então não existe nem não existiria. Se você chega, por exemplo, na casa de prostituição, vê, por exemplo, algum cliente, né, trabalhando lá com uma garota para realizar o ato, nessas situações não tem como você dizer que é incompatível. Guilherme Nutt chama atenção, porque ele diz que o verbo é manter a casa, não é realizar, explorar, mas manter a casa de prostituição. Não tem como você dizer que está mantendo se foi só em uma situação. Então, corrente 1, não pode. Quem é minha referência? Tourinho Filho. Corrente 2, dizendo que pode. Aí a nossa referência é Mirabete. E uma terceira corrente que eu peço para vocês já trazer uma leitura, que é a corrente do Renato Brasileiro. O Renato Brasileiro de Lima, ele diz o seguinte: não podemos firmar uma negação absoluta em crime habitual e flagrante. Não podemos também afirmar que é possível. É necessário ver o caso concreto. E se no caso concreto nós vamos verificar se é possível por um ato verificar se há reiteração de condutas. Se um ato, embora seja um ato, te convencer, deixar evidências que existe a reiteração de condutas, é perfeitamente possível o flagrante. E aí, gente, o que a gente pode observar nessa situação? Vamos imaginar o seguinte: imagina que o falso médico, Dr. Júlio, Dr. Júlio, ele montou um consultório de fachada, tudo falso, mas ele tem carimbo, tudo falsificado, ele tem um consultório, inclusive colocou os certificados na parede, ele tem uma secretária, alguém fez uma denúncia para a delegacia dizendo: olha, para a polícia, ali o doutor Júlio Garcia, que se diz médico, está atendendo, prescrevendo medicamentos, atendendo, dando consulta, pode ir lá, tem secretária, consultório. Polícia chega lá, polícia chega no endereço, lá tem uma plaquinha, doutor Júlio Garcia. Chega lá, tem uma atendente, sim, marcando a consulta, ainda pergunta: é retorno? Olha para as cadeiras e pergunta: o que vocês estão fazendo aqui, senhor? Estamos aguardando, estamos aqui na espera, estamos esperando, assistindo a televisão lá, assistindo e aguardando a próxima consulta. Abre a porta, está lá doutor Júlio, roupinha branca, certificados, um monte de papeleta, atendendo um cidadão. E aí? Foi só um ato, mas não tem como deixar de ficar evidenciado que houve a reiteração de conduta, E assim, gente, não tem como nós escaparmos da possibilidade de flagrante em crime habitual. E essa corrente, gente, que eu acho é a mais interessante. Porque nós não podemos, é o que eu sempre converso com vocês, nós não podemos binarizar o direito, não podemos fazer uma relação matemática, pode ou não pode. Então nós podemos ficar com Tourinho Filho, que afasta de vez, com Guilherme Nutt, com todo respeito a essas doutrinas. Nós não podemos também ficar com Mirabete, dizendo, não, é perfeitamente não incompatível. Mas essa ideia do Renato, em que se afirmar que é necessário, é possível, dentro de um ato, verificar a reiteração de condutas, já é suficiente para dar o flagrante e seria possível. Tudo bem? Então são 3 correntes. Não pode, Tourinho Filho, Mirabete, plenamente possível, e essa terceira corrente aí já uma corrente moderada do Renato Brasileiro de Lima. Vamos para a jurisprudência. O que a jurisprudência diz sobre o assunto? A jurisprudência, gente, a primeira coisa que ela fala é lá no STF. O STF já julgou isso em 1960, 1969. Né? Teus pais já tinham nascido, já eram crianças, né? Pois é. Década de 60. O STF reconheceu a possibilidade de se firmar flagrante em crime habitual. E foi uma casa de exploração. Eu até peguei o julgado aqui.
o STF diz o seguinte, ó, o caráter habitual do crime não impede a efetuação da prisão em flagrante, desde que resulte o agente tenha local, desde que o agente tenha local em funcionamento para o fim previsto. Então, se verificar que aquele local ele é previsto, não é que está acontecendo prostituição, mas se o fim daquele local é previsto, o STF diz que poderia. O STJ, gente, ele também já tem uma manifestação, e essa é bem recente. O STJ, em 2005, deixa eu citar para você, HC 42995. HC 42995. Ele disse que é possível HC 42995. Ainda hoje a gente joga lá no elonnunes.com, resumiu sobre isso. Lá ele fala que casa de prostituição, prisão em flagrante, auto dentro dos padrões legais. O crime de manutenção de casa de prostituição tipifica uma conduta pouco importando o momento da fiscalização, desde que haja comprovação de haver relacionamento sexual das aliciadas. Então, gente, o Guilherme Nutti até critica esse julgado, dizendo que houve um vacilo, porque foi confundido crime habitual com permanência. Mas o fim não foi exploração de prostituição, mas manutenção de casa de prostituição. E o STJ reconheceu a possibilidade. Então, gente, primeiro, um rápido resumo da nossa conversinha aqui de domingo para não tomar mais tempo de vocês. Cabe flagrante em crime habitual? Primeiro, sempre faz assim, gente. Vai para o conceito. O que é crime habitual? É o crime que exige a reiteração de condutas para sua configuração. Uma só conduta é um indiferente legal, é um fato atípico. Então, essa é a ideia que nós podemos compreender sobre crime habitual. Doutrina, o que ela diz sobre o flagrante? Indo para processo. 3 correntes. Primeira, não pode, porque um ato em flagrado não pode nos fazer pensar que existe a reiteração de condutas. Não pode, Torinho Filho. Mirabete diz que é plenamente possível. Se você chegar lá e flagrar, não haverá dificuldades. E a terceira corrente é aquela do Renato Brasileiro, diz que se um ato conseguir perceber, a partir desse ato, que há uma reiteração de condutas, se liga nesse exemplo do consultório médico falso, gente, você já vai dar uma ideia. Se chega no lugar e tem um médico atendendo, nada de fachada, não tem secretário, não tem ninguém aguardando, você não tem como caracterizar. Mas se chega em toda uma estrutura de consultório, aí você já tem que habitualmente ali há o exercício ilegal da medicina. Então, nessas situações pode caracterizar. E lembrar que o STF e o STJ, as decisões são bem antigas, mas não foram contrariadas até hoje, reconhece a possibilidade no flagrante, embora tenha muita dificuldade por parte de muita resistência por parte de forte parte da doutrina, mas reconhecem-se a possibilidade do flagrante em crimes habituais. Tá certo, gente? Então esse era o raciocínio que nós queríamos fechar hoje com vocês, tá? Para que a gente possa deixar revisado esse assunto, tá bom? E eu não quero, né, gente, deixar de você só lembrar agora, para a gente fechar, sobre o crime habitual impróprio. Crime habitual impróprio, que é aquele lá da gestão fraudulenta, em que várias condutas não dão crime continuado, mas uma conduta já tem relevância para o direito penal. Esse é o crime habitual impróprio. Fechado, gente? O que é crime habitual? As 3 correntes doutrinárias e fechando com a jurisprudência do STF e STJ. Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa semana para vocês. Valeu. Muito obrigado.